Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos olhar mais a fundo para uma ideia que, à partida, pode soar um bocado contraditória. Criar normas para gerir a inovação. Vamos basear-nos num texto de 2021, do Edson Zogby, que fala em 10 coisas que devem ser normas na gestão da inovação. E o nosso objetivo aqui é tentar perceber o que são estas 10 propostas, o que é que elas querem dizer na prática e porque é que se fala tanto em normalizar algo que a gente associa muitas vezes à criatividade solta, não é? Pronto, vamos lá a isto. A ideia de normalizar uma coisa tão dinâmica como a inovação parece logo um desafio. Será que dá para pôr a inovação assim em caixinhas? Olha, é uma ótima pergunta e muito atual. A ideia que o texto parece querer passar é que, hoje em dia, com a competição que existe, a inovação já não pode ser, obra do acaso. Já não é só ter sorte de vez em quando. Passou a ser uma capacidade que as empresas precisam de ter para sobreviver, para crescer. Portanto, a ideia de normas, penso eu, não é tanto para engessar a criatividade, mas mais para criar as condições certas, uma estrutura, uma cultura, um ambiente onde a inovação possa ser gerida de forma mais sistemática, mais intencional e, claro, alinhada com a estratégia da empresa. É menos sobre fechar a criatividade e mais sobre, como disse, construir a estufa certa para ela poder crescer de forma consistente. Gosto dessa imagem da estufa. Então, como é que se começa a construir essa estufa, na visão do autor? O primeiro ponto é direto, que a alta cúpula de empresas esteja alinhada com a inovação. Parece básico, não é? Mas a forma como é dito sugere que é mais fundo do que parece. Porque é que este é o ponto de partida mesmo? É absolutamente fundamental. O que é interessante aqui é ver como tudo começa, de facto, com um compromisso a sério e visível lá de cima. Sem esse apoio claro da liderança de topo, qualquer esforço de inovação, por muito boas intenções que tenha, arrisca-se a ficar pelo caminho. Falta-lhe oxigênio. E esse alinhamento vê-se em coisas muito práticas. Dinheiro, claro, mas também tempo das pessoas importantes, espaço na agenda e, talvez o mais crucial, dar a legitimidade para se poder experimentar, para desafiar o que já existe, para correr riscos, mas riscos calculados. E isto liga diretamente com o sétimo ponto, que diz que a gestão de risco e de conflitos seja comum à alta cúpula e ao gestor da inovação. É interessante essa ligação. É crucial, não é só um apoio do tipo sim, podem inovar. É partilhar a responsabilidade a sério, pelos resultados, sejam eles bons ou maus. Quando a liderança também assume o risco, passa uma mensagem muito forte a toda a gente sobre o quão a sério se leva a inovação. Percebo. Portanto, não é só dar a benção, é estar lá quando a coisa complica. Isso cria a base. Mas depois, quem é que põe isto em prática no dia a dia? O texto fala de papéis específicos. O ponto 3 menciona a figura do gestor da inovação, capacitado, e o 4 fala nas figuras dos agentes da inovação, em cada setor. Como é que esta dupla de funções trabalha junta? Bem, isto desenha a estrutura, a arquitetura para a inovação funcionar. O gestor da inovação é como o ponto central, o maestro, vá. A função dele ou dela é coordenar as iniciativas, gerir o conjunto de projetos para garantir que estão alinhados com a estratégia que vem lá de cima, facilitar os processos, tirar obstáculos do caminho. E muito importante, ser alguém com formação específica nisto. Não é uma função que se improvise. Certo. Os agentes da inovação, por outro lado, são como os embaixadores, os dinamizadores da inovação lá nos departamentos, nas unidades de negócio. São eles que levam a estratégia de inovação a todo o lado. Funcionam como sensores a ver oportunidades e necessidades no terreno, como promotores a incentivar a participação local e como elos de ligação a fazer a ponte entre as equipas e o gestor central. Cria-se assim uma rede que junta a coordenação central com a ação lá na ponta. Uhum. Uma rede interna, sim, parece fazer sentido para canalizar as coisas. Mas inovação muitas vezes não acontece só dentro da empresa, pois não? O segundo ponto toca nisso, que os stakeholders estejam comunicados e envolvidos. Quem são exatamente esses stakeholders aqui? E porquê é que o envolvimento deles é tão importante, para além de só comunicar? Stakeholders aqui é um termo, abrangente. Pode incluir os investidores, claro,
que precisam de perceber onde está a ser investido o dinheiro e qual o potencial. Podem ser parceiros estratégicos, que são chave para desenvolver coisas em conjunto ou para entrar em novos mercados, fornecedores importantes que podem trazer inovação tecnológica ou de processos e, claro, clientes, especialmente aqueles clientes mais pioneiros ou estratégicos. O feedback deles ou mesmo a cocriação pode valer ouro. Co-criação, sim. Exato, a comunicação é a base, mas o envolvimento que o texto sugere vai mais além. Envolvê-los pode ser trazê-los para sessões de ideias, pedir opinião logo no início do desenvolvimento ou até fazer parcerias a sério em projetos. Isto não só ajuda a alinhar e a validar as ideias com o exterior, como pode trazer recursos, conhecimento, acesso a redes que a empresa sozinha não teria. É reconhecer que a inovação eficaz muitas vezes tem de ir além das paredes da empresa. Faz sentido. E isso leva-nos a outra coisa essencial, o conhecimento partilhado dentro dessa estrutura toda. O ponto 5 é muito claro, que todos acima, liderança, gestores, agentes, estejam familiarizados com os casos, tipos e outros conceitos sobre inovação, formação. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Não basta ter as pessoas certas, elas têm de falar a mesma língua. Qual é o impacto disto na prática? Olha, o impacto é gigante e muitas vezes nem se dá por ele. A inovação não é tudo a mesma coisa. Temos a inovação incremental, que melhora o que já existe, a radical, que cria algo novo de raiz, a disruptiva, que muda as regras do mercado. Depois há a inovação de produto, de serviço, de processo, de modelo de negócio, aberta, fechada. Ufa! Pois são muitas categorias. Exatamente. Se a equipa que está no centro disto, desde quem define a estratégia até quem a promove nos departamentos, não tiver uma ideia clara do que estes termos significam, dos riscos e retornos diferentes, das metodologias para cada tipo, o resultado é a confusão. As discussões não levam a lado nenhum. As decisões sobre que projetos apoiar podem ser, vá lá, ao sabor do vento, e avaliar o portfólio fica muito subjetivo. Ter formação e conhecimento em comum cria uma linguagem partilhada, um quadro que permite conversas mais produtivas, decisões mais bem fundamentadas e gerir melhor as expectativas. É a base intelectual para que a colaboração e a inovação funcione. Uma linguagem partilhada, gosto disso. E essa ideia de olhar para fora, para além das definições internas, parece reforçada pelo ponto 6, que os limites dos projetos de inovação ultrapassem o âmbito da empresa e stakeholders, se for útil, viável ou necessário. Isto vai ainda mais longe do que só envolver os parceiros habituais. É quase um convite a espreitar o desconhecido. É precisamente isso. Este ponto abraça claramente a filosofia da inovação aberta e da colaboração estratégica. Reconhece uma coisa simples: as melhores ideias e as competências mais avançadas não estão sempre dentro de casa, nem no nosso círculo mais próximo. Às vezes pode ser melhor, mais rápido, mais barato, mais eficaz, colaborar com universidades para ter acesso a investigação de ponta, ou comprar tecnologia de startups, ou fazer consórcios com outras empresas, mesmo concorrentes em certas áreas, ou até lançar desafios abertos a toda a gente, o chamado crowdsourcing. A chave aqui é o pragmatismo. Se for útil, viável e necessário. Não é abrir por abrir, é avaliar caso a caso. Onde é que nos falta conhecimento cá dentro? Onde é que podemos encontrar soluções ou parceiros lá fora que nos ajudem a ir mais depressa? É ter a humildade e a visão para perceber que colaborar com o exterior pode ser um motor muito poderoso para a inovação. Essa abertura e a própria inovação implicam lidar com incerteza e, claro, com o fracasso. O ponto 8 fala disto de uma maneira que ainda faz muita gente ficar de pé atrás. Que haja um programa de recompensas, tanto diante do sucesso como do insucesso. Recompensar o insucesso. Como é que isto se justifica? Não é só uma ideia simpática, mas pouco prática. A justificação é muito estratégica e tem a ver com a cultura da empresa. O objetivo não é festejar o erro só porque sim, mas sim criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para experimentar, para tomar riscos, calculados, claro. Se a cultura da empresa castiga muito qualquer falha, o que é que acontece? As pessoas ficam com medo de arriscar. Claro, ficam na defensiva. Projetos mais ambiciosos, mais incertos, mas que podiam trazer uma transformação maior.
A ideia de recompensar o insucesso é sobre o chamado insucesso inteligente, aquele que vem de uma ideia bem pensada, de uma experiência bem feita e do qual se aprende alguma coisa importante para os próximos passos. Reconhecer e até recompensar este tipo de esforço, talvez não com dinheiro, mas com reconhecimento, com novas oportunidades, passa a mensagem: valorizamos a coragem, a aprendizagem rápida e a transparência. E isto liga outra vez à partilha de risco pela liderança que falámos, pontos 1 e 7. Só se pode ter uma cultura que tolera e aprende com o fracasso se quem manda mostrar que está disposto a absorver parte do impacto e a ver o valor estratégico na aprendizagem e não só no sucesso imediato. Isto levanta uma questão importante sobre a autenticidade disto. Tem de ser genuíno, vivido no dia-a-dia. Não pode ser só uma frase bonita no manual de RRA. Tem de ser genuíno, vivido no dia-a-dia. Não pode ser só uma frase bonita no manual de RH. Sem dúvida, é uma mudança cultural profunda, que tem de vir de cima. Avançando para a execução dos projetos mesmo, o ponto 9 traz uma ideia interessante, que o tripé gestão, marketing e técnica formam o alicerce dos projetos, dimensionado idealmente em cada caso. Como é que este equilíbrio entre gestão, mercado e tecnologia funciona? Não há o risco de se criar comitês e mais comitês em vez de agilidade? É um ponto que reconhece que a inovação bem-sucedida raramente acontece só por uma destas coisas. Não basta ser tecnicamente genial ou ter uma gestão de projeto perfeita ou uma estratégia de marketing brilhante. Isoladamente, o sucesso, na maioria das vezes, precisa de uma combinação destas três partes. A parte técnica é desenvolver a solução em si, produto, serviço, software, processo. A gestão é o planeamento, os recursos, os riscos, acompanhar o progresso, garantir que se cumpre o plano. E o marketing, aqui num sentido mais amplo, é perceber bem as necessidades do mercado ou do utilizador, definir o valor que se oferece, a estratégia para chegar ao mercado, a comunicação, a venda. Certo, as três pernas. Exato. E a chave está no dimensionado idealmente em cada caso. Não quer dizer que tenham sempre o mesmo peso. Por exemplo, numa inovação muito radical de produto, a parte técnica e a de marketing, validar o mercado, criar a necessidade, podem ser mais importantes no início. Numa inovação para otimizar um processo interno, a gestão, gerir a mudança e implementar, pode ter um peso muito maior e o marketing é mais para dentro. Comunicar, formar. O essencial é que as três perspectivas sejam pensadas e juntas desde o início, de forma ajustada ao desafio específico. Não é para criar burocracia, é para garantir que se olha para o todo. Uma visão do todo e adaptabilidade parecem ser as palavras-chave. E chegamos ao 10º ponto, que é quase uma conclusão e um desafio. Que os 9 itens acima sejam a norma, adequados ao tamanho da empresa. O autor aqui é bastante direto sobre a dificuldade disto nas empresas maiores. Ele diz mesmo: isso quer dizer que as grandes empresas terão mais dificuldade de se adequar à norma? Sim, claro. Porque é que ele é tão categórico? O tamanho é assim um problema tão grande? Bem, a lógica que ele apresenta baseia-se numa coisa que se vê muitas vezes: a inércia que aparece com o crescimento das empresas. Em empresas mais pequenas, PMEs ou startups, as estruturas costumam ser mais simples, a comunicação mais direta, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo e a capacidade de decidir e mudar de direção é naturalmente maior. Implementar um conjunto de práticas novas, como estas 10 normas, pode ser mais rápido. Mais ágil, sim. Exato. As grandes empresas, por outro lado, muitas vezes têm estruturas hierárquicas complicadas, processos muito estabelecidos e otimizados para serem eficientes no dia-a-dia, o que pode ir contra a flexibilidade que a inovação precisa. Culturas diferentes em cada departamento, os tais silos, e, como o texto sugere, uma tendência maior para se agarrarem ao que já conhecem e que lhes deu sucesso, a zona de conforto. Implementar estas 10 normas em toda a organização, de forma coerente, numa empresa grande, exige um esforço enorme de gestão da mudança, de quebrar resistências, de alinhar culturas, que é objetivamente mais complicado e demorado. O autor até diz que a capacidade de adotar estas normas é inversa ao tamanho da empresa. Se pensarmos bem, isto bate certo com o que vemos. A agilidade e a capacidade de se reinventar são desafios constantes para as grandes empresas. Não quer dizer
dizer que seja impossível, há muitas grandes empresas que inovam muito bem, mas o esforço de transformação para adotar este tipo de abordagem sistémica é substancialmente maior. Precisa de uma liderança ainda mais determinada e uma gestão da mudança muito mais sofisticada. Faz todo o sentido. O texto, na parte final, não se fica por aqui e lança uma crítica a outras visões sobre o tema. Diz que outras leituras sobre a normatização da gestão da inovação são simplesmente comerciais, de gestão de imagem e marcas ou inúteis em termos utilitários. É uma crítica bem dura. Como é que podemos interpretar isto sem ter de concordar ou discordar? É, sem dúvida, uma crítica forte e que mostra bem a posição do autor. Interpretando isto à luz do que falámos, parece que o texto defende uma visão muito pragmática, focada na estrutura interna, nos processos, na cultura, como as verdadeiras alavancas da inovação. Os 10 pontos são muito operacionais. Falam de papéis, de comunicação, de formação, de risco, de recompensas, daquele tripé de execução. Sim, muito concretos. Exato. A crítica parece ser contra abordagens que, para o autor, ficam só à superfície. Podem ser aquelas metodologias ou frameworks da moda que são muito promovidos, comerciais, que prometem mundos e fundos, mas que depois não se integram bem na organização. Ou então podem ser iniciativas que usam a palavra inovação mais como marketing, como fachada, gestão de imagens, marcas, para parecer moderno sem que haja uma mudança real na forma como a empresa funciona e decide. A acusação de serem inúteis em termos utilitários reforça isto. O autor parece valorizar o que se pode aplicar na prática e o impacto real na capacidade de criar e implementar a inovação, em vez de abordagens que ele vê como cosméticas ou teóricas sem grande utilidade. É uma defesa da substância sobre a forma, digamos assim. Ok, então, juntando as peças todas, o que é que isto significa no fundo? A proposta principal parece ser a de que construir um sistema pensado para a inovação. Ao tornar estes 10 pontos em práticas normais, consistentes, claro, sempre adaptadas à dimensão e ao contexto de cada empresa, cria-se um terreno mais fértil para a inovação acontecer de forma contínua e não só de vez em quando. Os pilares são claros: um compromisso ativo da liderança que partilha o risco, uma estrutura organizada com um gestor central e agentes em todo o lado, conhecimento e linguagem comuns, comunicação e envolvimento com o exterior, uma cultura que aceite experimentar e aprender, com zeros, e uma execução de projetos que junta gestão, mercado e tecnologia. Exatamente. A mensagem principal é passar da inovação, vista como algo, talvez um pouco vago, que depende de rasgos de gênio ou de iniciativas soltas, para uma disciplina de gestão integrada e intencional. Estes 10 pontos são como um mapa, um guia para as empresas que querem construir essa capacidade de forma sólida e que dure. É sobre tornar a inovação parte do dia-a-dia da empresa, não apenas um departamento ou um projeto especial. Fica sem dúvida uma estrutura muito completa para pensar a gestão da inovação. Mas para terminar, e pegando nesta ideia forte da estrutura, da norma, da gestão partilhada de risco, deixo aqui uma reflexão final. Como é que uma organização, ao implementar isto tudo de forma metódica, garante que não cria uma máquina tão aliada, tão focada nos processos e alinhamentos, que acaba sem querer por abafar aquela faísca de criatividade mais selvagem, a disrupção que não cabe nos planos, o pensamento mesmo fora da caixa que muitas vezes está na origem das inovações mais radicais, mais inesperadas? Onde é que se encontra o equilíbrio talvez instável entre a ordem que é preciso para executar e o caos criativo que é essencial para descobrir o que é radicalmente novo? Fica a questão no ar, para pensarmos.